explica que o médium, em transe, adivinha o futuro e veja a distância. Eusápia é quase letrada, decifra com dificuldade uma página impressa e não entende as letras manuscritas, sem que lhes sejam lidas e explicadas. Pois bem, em uma sessão, em Turim, tendo vindo à reunião um jovem com um bracelete no bolso, ela adivinhou não só que lhe era destinado, mas, mediante mão fluídica, a 1 metro de distância da sua própria, o retirou do bolso dele e o pôs no seu braço, sem embargo de ter as mãos sob controle. Interrogada sobre que outra coisa havia no bolso, respondeu, uma carta, e nessa se faz um pedido. Ora, o jovem sabia ter papéis com fórmulas químicas, porém não se recordava, em verdade, de uma carta que lhe havia sido entregue por pessoa que lhe era indiferente, tanto assim que lhe ignorava o conteúdo, pois ainda não a tinha lido. A luz, esvaziou-se o bolso do estudante e foi encontrada, com efeito, a carta na qual alguém lhe pedia poder avistar-se com Eusápia. Como pôde ela, sendo iletrada, às escuras, não só ler a carta, mas fazer rapidamente, em transe, o seu transanto? Neste passo, nenhum dos vivos presentes ajudou. E como se explicam as belíssimas e improvisadas esculturas de Eusápia, ignorantíssimo da arte de Fídias? E como pôde a senhorita Edmondes, em Nova York, declarar, em transe, à senhora Evangelides que seu filho morria, na Grécia, como era verdade, quando essa sem errar, pelo que sabia, o julgava saníssimo. Uma vez, em Veneza, com o professor Pfeiffer, um médium, que não sabia latim, ditou, de improviso, sordidissuntic, peutendesunti sordida, aqui há sujos, é preciso repelir as coisas torpes. Não se compreendia quem desejava aludir, até que o velador, com a sua sólida linguagem atiptológica, advertiu. O tal tem um livro. O aludido, convidado, confessou que, efetivamente, tinha no bolso um livro, O Templo de Vênus. Compreendo que o latim possa ter sido sugerido por algum dos doutos presentes, mas, quem indicou ao médium a presença do livro? E lógico admitir que o próprio dono do volume sugerisse a ideia para ser publicamente acusado, e como que de grave culpa. Nenhum dos presentes à sessão chegaria a esse extremo, a censura, pois, devia ter partido de alguém estranho ao círculo, que sentisse e pensasse de modo diferente de todos. E sabido que Eusápia tem grande antipatia pelos instrumentos técnicos e ignora completamente o manejo deles. Ora, é curioso observar que, em experiências realizadas em Gênova, Turim e Nápoles, Johnny pôde abrir e fechar interruptores, apertar tambores de maré, ajustar estetoscópio e pôr em andamento um metrônomo. E se é certo que os médiuns, o mais das vezes, ainda que pareçam inventar, dizem coisas do que estão na mente dos presentes, casos, há, todavia, nos quais esta influência dos presentes à sessão se deve excluir. Assim, os americanos elogiaram o livro filosófico Arcana of Nature, e Buchner, que também dele gostava, ao cumprimentar o autor, Hudson Tutley, simples camponês, este lhe respondeu dizendo ter sido unicamente o médium de um espírito. Por minha vez, escreve Broferiu, conheci um médium escrevente a quem Boccaccio, Bruno F. Galileu faziam escrever respostas que, por sua elevação, estavam mais à altura dos três do que ao nível do médium, e poderei citar testemunhas competentes. Assim, as respostas que Kant e Schopenhauer davam, medianimicamente, aí lá embaixo, não eram indignas de Schopenhauer e Kant. A Scaramuza, Dante, ou alguém por ele, ditou 3 bantos em tercetos. Li apenas alguns tercetos, mas, até onde posso julgar, eram muito belos. Certo, aquele médium, se bem que excelente em sua arte, não era na arte poética. Citarei um exemplo, por ser breve, uma inteligência oculta, que havia tomado o nome ou o pseudônimo de Manzoni, era evocada com alguma insistência por 4 experimentadores que conheço, e dos quais não tenho nenhum motivo de dúvida e de quem posso dar particularmente os nomes. A resposta ao reiterado chamamento foi esta cestilha. Porque a emoção é frequente. De sua mão ousada.
solas do sono levam embora. De paz desolada. Os espíritos incorruptíveis. Daqueles que eram um dos Barcas, com um médium não profissional, obteve sapientíssimas respostas sobre acústica musical, em sessões às quais não assistia nenhum técnico. E como se explica que o espírito de Spencer Stafford revele o telefone a Desperance, ignorante de física, 30 anos antes da sua invenção, e quando nenhum físico estava presente à sessão? E como se explica o caso daquele rapaz inglês que, sem haver jamais saído da sua ilha, escreve rapidamente em caracteres chineses, e o daquela senhora francesa, lembrada por Charles Richet, que escrevia páginas inteiras em grego, sem haver jamais estudado sequer o alfabeto? Como se explica o fato de que, tanto em Milão quanto em Nápoles e em Turim, Johnny respondesse, imediata e preferentemente em inglês, idioma que era apenas conhecido por um dos presentes e ignorado pelo médium? Nas experiências de Bottazzi era incluído o idioma árabe, e, em Nova York, a médium senhorita Idamonda falou em grego, indiano, havaiano, etc., que nenhum dos presentes vivos sabia. Além do mais, como pode o médium que emprega esta linguagem, pela primeira vez, ter facilidade de a entender, falar e escrever? Homem disse certo dia a Sofia Tiver, vizinha a preta que fora sua nutriz e lhe salvara a vida aos 3 anos de idade, quando estava na iminência de ser corroído pela roda de um moinho, circunstância que Sofia Tia havia esquecido completamente, e que foi depois verificada a verdadeira. Outra vez, o mesmo homem relembra a Pisk um retrato de sua mãe, com uma Bíblia sobre os joelhos. Pisk, procurando em casa, terminou por encontrar um daguerreótipo, de 5 lustros antes, no qual sua genitora estava fotografada naquela atitude, e não era possível que o homem já a tivesse visto, de vez que a própria Pisk ignorava tal existência. Ainda mais importante, pela maior autoridade pessoal e pela natureza dos fatos, são, por exemplo, as observações de Stinton Moses. Entrado em comunicação com um espírito que se dizia chamar Homem, filha de um maestro e nascido em 1710, que citava quem o havia educado, Moses colheu informações e verificou exatíssimos todos os pormenores. Pediu-lhe que escrevesse o último verso do poema de Virgílio, e este foi reproduzido corretamente, mas, na dúvida de que influísse a sua memória inconsciente ou a sua sugestão, solicitou que reproduzisse a última linha da página 94, do último volume da terceira estante da sua biblioteca, do qual ignorava o título, e a dita linha foi reproduzida exata. Como é possível querer explicar tais fatos com os rastros ficados no inconsciente, se eles ali não podiam existir? Dir-se-á que era visão à distância, mas, quando a ilha de Edmonds declara haver recebido mensagem de certa Debiel, que era então falecida, o que era exato, mas ninguém sabia, e estava, havia 5 anos, em um manicômio, a visão à distância não cabe, e menos ainda neste caso. Apresentou-se-nos um menino, escreve Moses, que dá o nome de 2 de seus irmãos e a data da respectiva morte, na Índia. Ninguém conhecia o fato, porém o Walter pôde comprovar a veracidade do caso. Falam, pois, contra a influência do médium e dos presentes, os fenômenos das casas secularmente assombradas, onde, de improviso, se vê um mover, de modo vertiginoso, cadeiras, mesas, camas, etc., e onde parece excepcional a influência dos presentes, pois que se trata frequentemente de casas desabitadas e em que estes fenômenos perduram por vezes através de gerações e séculos. E dado, compulo, que em 28% se encontra a influência de médium, quase sempre meninos, 21 em 28 casos, e frequentemente à distância, como, sem a ajuda de outros seres, se explica a grande energia atlética continuada destes movimentos. Em alguns destes casos, Henri com Sofia Tipusk, por exemplo, se dá a explicação como no caso das palavras sânscritas escritas pelo médium Smith, que não conhecia o sânscrito e só uma única vez havia visto uma gramática dessa língua, pela criptomnésia, recordação inconsciente de antigas percepções,
ou pela equimnesia, lembrança aguçada. Hipótese admissível, porém, exagerada. Eis, pois, um caso no qual essa hipótese não se adapta. Para facilitar as comunicações, Aksakov escreveu num papel os alfabetos russo e francês, e adaptou o papel a uma prancheta que devia pôr-se em movimento e indicar as letras. Foi pedido primeiro o alfabeto russo, mas, depois de algumas frases nesse idioma, a prancheta assinalou estas letras do alfabeto francês em meca baixa, mas isto não tem sentido. Em francês não existe uma palavra simile, observou Aksakov. E quem vos diz que são francesas? Então, que idioma é? Devias todavia saber, em russo, isto significa vale de lágrimas. Não é verdade, isto é mistificação. Aquele que saiba o hebraico, pode verificar as minhas palavras. Então, é hebraico? Sim. E de quem é essa frase? E sentença de um douto hebreu português, chamado Sardovi. Interrompida a sessão e consultado um vocabulário da língua hebraica, verificou-se que Merkabah quer, de fato, significar vale de lágrimas, e que a frase só se encontra uma vez no Antigo Testamento, Salmo 83, versículo 7, que nenhum dos presentes conhecia. Mas, por mais que se buscasse, não se encontrou indício de Sardovi. Reaberta a sessão, a prancheta corrigiu o nome para o de B. Cardosi ou Cardovi. Consultado um dicionário biográfico, encontrou-se que um Fernando Cardoso, médico português, que havia renegado a religião católica pela judaica, viveu no século XVII, e que a frase Merkabah fora posta por ele como epígrafe de um seu livro. E tratando-se de homens cultíssimos, que assistiam à sessão, não é improvável que algum tivesse a criptomnésia da pouco conhecida obra de Cardoso e da epígrafe, mas, se havia um que a recordava, embora inconscientemente, porque tantas investigações, tantas contradições e enganos, antes de chegar ao resultado final. Mas, nem a equimnesia, nem a criptomnésia podem explicar como, em 1887, em Vilna, a professora suíça, Emma Strahm, médium escrevente, tenha, do seu irmão Luiz, falecido anos antes, a notícia de um seu amigo, que a pretendeu em casamento, Augusto Duvanel, havia falecido naquele mesmo dia. E 3 dias depois, Emma, em carta de Neuchâtel, a confirmação da notícia, que por meio da escrita automática lhe fora dada, em Vilna, 5 horas depois do acontecimento. Aqui, não se pode mais falar de visão à distância, nem de inconsciente, nem de criptomnésia. Automatismo. Precocidade dos médiuns. Em grande parte, os atos dos médiuns são automáticos, conforme prova a uniformidade dos seus gestos e a reprodução dos seus movimentos, etc. Morcelli. No que escreve tipologicamente, o automatismo é claríssimo, porque sua mão escreve, enquanto a mente é ocupada em assuntos completamente diversos. E bastante provável que esse automatismo dependa de um fato pouco notado até então, isto porque quase todos os fenômenos espiritistas partem do lado esquerdo, da esperança, Eusápia, Politi, ou são sentidos esquerda, ainda que se produzam à direita, e que nas sessões se transmite transitoriamente o canhotismo também aos controladores do médium, como se pôde controlar com cifras dinamométricas que assinalavam depois de uma sessão a perda de 6 quilos à direita e 14 à esquerda, Morcelli. No transe espirítico, como já se notara no hipnótico, prevalece o trabalho do cérebro direito, o menos apto para o trabalho psíquico, aquele que menos participa da atividade da consciência, e por isto os atos do que se realizam em transe parecem automáticos. Ora, pergunto, quem anima este autômato? Como se concilia com o automatismo do médium a sua múltiplice atividade e a sua produção artística? Aqui surge, e necessária, a hipótese de uma intervenção externa, que será precisamente a do espírito, que, impotente por si, se torna potente, associando-se ao corpo vivo do médium. Considera-se ótimo dizer que haja que o inconsciente do médium, mas, quando se trata de um idioma ou de uma arte completamente ignorados do médium e dos presentes, como se concilia isso,
se é verdadeiro o neu est intellecta quodlius non fuerit in sensu. Analogamente ao automatismo em sua corroboração, adianta notar aqui a precocidade extraordinária de alguns médiuns, que operam tal qual adultos fortes e educados. O menino Atwood, de Waterford, Nova York, não só fazia mover mesas, cadeiras, etc., mas obtinha comunicações tipológicas que pareciam provir de parentes dos presentes. O menino Jenkins, aos 2 meses, dava respostas mediante raps. Aos 5 começou a escrever e aconselhou ao pai regressasse da cidade a Londres, pois a moradia lhe era nociva pelas fadigas que lhe causavam as muitas frequentes viagens. A sobrinha do barão Seymour Kirkcudbright, aos 9 dias, escrevia automaticamente. Ao Merode, com 4 semanas, dava comunicações tipológicas. Estes fatos não mereceriam crédito, se não fossem confirmados por aqueles historicamente verificados com os camisardes, cujos meninos, de 14 e 15 meses, e na lactância, praticavam impuríssima linguagem. Vernet ouviu de 13 meses, que falava incorreto francês, e ainda não sabia andar. Bominemer e Figuier explicam o fato pela exaltação religiosa, porém esta não pode criar faculdades que ainda não existiam. E veremos que os poucos médiuns de casas assombradas são, na maioria, crianças. Grande é, realmente, a influência dos médiuns nos fenômenos espirituais, e isso explica boa parte deles, mas não todos. A explicação completa se pode encontrar com integrar a força mediúnica com outra força, ainda que fragmentária e transitória, porém que adquire, por um dado momento, com a integração do médium, potência maior. Esta força, da tradição de todos os séculos e de todos os povos e da observação experimental, é mostrada na ação resídua dos mortos. Assim é que Darwin atribuía 60% dos fenômenos medianímicos aos espíritos e só 16% à autossugestão do médium, e nós acrescentaremos a sua momentânea desintegração psíquica no transe, como acontece no estro pela inspiração para as criações geniais, e ao sono hipnótico para certos maravilhosos fenômenos hipnóticos. V parte 1. Esta momentânea desintegração, que explica o automatismo do médium, se pode tornar mais fácil de compreender de que modo o espírito de um morto possa penetrar nele e ter acesso mais facilmente servir-se dos seus órgãos como se fossem próprios, o que buscaremos melhor demonstrar mais adiante, e explicar como algumas vezes o médium, em transe, manifesta força e inteligência maiores que as que possui. Capítulo 7. Experiências fisiológicas com os médiuns. Não se pode estudar o grande problema mediúnico senão através de instrumentos de precisão, que impedem todos os erros de interpretação e premunem contra todas as sugestões. A eles devemos a solução de grandes problemas científicos. Peso. Os estudos físicos que mais importam são, talvez, aqueles que dizem com o peso dos médiuns e dos chamados espíritos. Crookes já observara, com a médium Cook, quando ocorria a aparição do fantasma, que ela perdia quase a metade do seu peso e que o readquiria depois do desaparecimento do fantasma, o que seria indício de que os fantasmas se formam às expensas do corpo do médium. O fato se confirmou depois. Em uma sessão, com a senhorita Fairlamb, a médium foi, por assim dizer, costurada em uma rede, cujos sustentáculos estavam providos de um aparelho que permitia registrar as oscilações do seu peso. Depois de poucos minutos do transe, o peso começou a diminuir gradualmente, e, quando apareceu um fantasma, os aparelhos assinalaram a perda de 27 quilos no peso da médium, ou seja, a metade do seu peso normal. Quando o fantasma começou a desmaterializar-se, o peso da médium foi de novo aumentando, e, no fim da sessão, não assinalaram mais do que uma perda de 1 a 2 quilos. Morcelli notou em Eusápia, depois do transe, diminuição de 2,2 kg no peso, e, fora do transe e à plena luz, variações no peso de 60 e 56 quilos, subindo de novo a 60, e assim procedendo, alternativamente várias vezes, sem que fosse possível descobrir fraude alguma no fenômeno. Em Milão,
Em 1892, Eusápia baixava do seu peso normal de 62 quilos para o de 52. D'Assonval, em Paris, experimentou-lhe as variações do peso, medindo, de segundo em segundo, no correr do transe, e verificou que, quando se produzia a levitação da mesa, o peso do corpo de Eusápia aumentava com o de toda a mesa. Em outra experiência, em lugar dos médiuns, foram pesados os corpos dos fantasmas que apareciam durante a sessão. Isso se fez, por exemplo, com a senhorita Wood, e constatou-se que o peso dos fantasmas, que se materializavam sob a influência dela, variavam de 15 a 80 quilos, que era o peso normal dela, o que coincide com a desaparição de parte ou de todo o corpo de Desperance, em transe, aparição do fantasma, fato também verificado com a desaparição da manga de Marta, quando aparecia Beniboa, Richet. Resultados interessantíssimos se obtiveram também, estudando a alteração do peso dos corpos submetidos à influência de homem, de 8 libras subia a 36,48, e depois descia a 46, enquanto que, em outra experiência, ascendeu a 23,43 para descer a 27 libras. E, para estudarem cientificamente esta variação de peso dos corpos sob a influência dos médiuns, construíram, entre outros, um aparelho simples, que se compunha de uma tabuinha de madeira, provida de 2 pés, apoiada por uma extremidade na borda de uma mesa e suspensa pela outra um dinamômetro no máximo, sustentado por sólido cavalete. Ora, enquanto a pressão se exercitava na extremidade da tabuinha que pousava na mesa em condições normais, não devia turbar o equilíbrio. Homem, com a simples imposição das polpas dos dedos, obtinha o abaixamento da tabuinha, até fazer descer o índice do dinamômetro de 3 a 6 de também a 9 libras. Antes de Crookes, o Dr. Ari havia construído um aparelho semelhante, com o qual o médium só podia ter comunicação por meio da água, e, todavia, o dinamômetro assinalou uma tensão de 18 libras. Bestrel, da Universidade de Petersburgo, fez homem impor as mãos sobre um aparelho construído de modo que a pressão delas diminuísse, em vez de aumentar, a tensão do dinamômetro. Contudo, assinalou-a de 150 libras, sendo a normal de 100. Morcelli notou, depois da sessão mediúnica, nos 5 assistentes a diminuição, no dinamômetro, de 6 quilos à direita e 14 à esquerda, e que Eusápia, durante o transe, perdeu o canhotismo, e fez Morcelli se tornar canhoto transitório. Há alguns anos vimos que a força dinamométrica de Eusápia, correspondente a 36 quilos, subiu, por ação de um braço fluídico, que ela dizia ser de John, a 42 quilos, em pleno dia, ou seja, um acréscimo de 6 quilos. Nestes últimos anos, em que ela está afetada de diabetes e de albuminúria e sofre de exaustão, pelo excesso de sessões, a sua dinamometria desceu a 12 quilos. Pois bem, em uma sessão com Morcelli, em Gênova, a sua força ao dinamômetro chegou a 110 quilos, e em uma sessão, em Turim, Jó desenvolveu tal energia que chegou a romper uma mesa, força que se pode avaliar, no mínimo, em uma centena de quilos. Crookes anotou o número de pulsações cardíacas de Katia King, diferentes das da médium. Richet verificou a emissão de ácido carbônico na respiração do fantasma Beniboa. Mas, acima de tudo, notáveis são os resultados obtidos, nestes últimos tempos, aplicando também ao estudo dos fenômenos mediúnicos os métodos do registro gráfico, que conquistaram tanta importância nas ciências modernas experimentais. A 18 de fevereiro de 1907, colocamos no gabinete mediúnico um cardiógrafo de Marey, comunicando por meio de um tubo que atravessava a parede do dito gabinete, com uma pena sobre o cilindro enfumaçado. A pena escrevente estava situada a 51 centímetros da parte lateral esquerda do gabinete mediúnico e cerca de RLM, 50 da médium. Tudo preparado, rogamos a John que apertasse o botão do cardiógrafo. Após minutos, ouvimos o ruído da pena que deslizava pelo cilindro, e que, posto a rodar, nos ofereceu 2 grupos de curvas que rapidamente decrescem. Uma parte do segundo grupo se entrelaça com o primeiro, por não havermos podido,
na escuridade, afastar a tempo o cilindro. O primeiro grupo corresponde, segundo o sinal, a cerca de 23, e o outro a cerca de 18. Estes traçados, que indicam grande exaurimento e, por sua dissemelhança e brevidade, diferem dos traçados normais, foram obra de João do duplo de Eusápia, certamente não dela, porque estavam seguras as suas mãos. Bottazzi, em Nápoles, em 1907, entre muitas experiências com Eusápia, pôs, no gabinete mediúnico, distante cerca de 1,5 metro, um timpanoreceptor, de Marey, sobre cujo botão central fez aplicar um disco de madeira, com o objetivo de aumentar a superfície sobre a qual se havia de exercer a pressão, e, mediante um tubo de borracha, se pôs em comunicação com um manômetro, de mercúrio, de François Franck, colocado no aposento contíguo. Toda a pressão exercida na rodela de madeira colada sobre a membrana elástica do tímpano se traduzia em uma elevação do flutuante depois da pena do manômetro, que lhe era conjunta e podia correr ao longo do cilindro coberto de papel enfumaçado, e toda a depressão em descenso. Assim preparado o aparelho, pediu-se a João que pressionasse o botão do tímpano. No traçado que se obteve eram vistos grupos de linhas ascendentes e descendentes, algumas mais altas, outras mais baixas. Naturalmente as mais altas correspondiam a pressões mais fortes, as medíocres, a pressões de média intensidade, e as mais baixas a débeis contactos do disco de madeira. As ditas pressões mais fortes só podiam ter por efeito as linhas mais altas, se executadas sobre a membrana do tímpano, mão ou pé invisível devem, pois, haver premido fortemente a membrana do tímpano receptor. Bottazzi, em outras experiências com Eusápia, conjugou um metrômetro colocado no gabinete mediúnico com um assinalador de sprays, cuja pena corria sobre o cilindro enfumaçado, e convidou João a pô-lo em movimento. Depois de bater um pouco, o metrômetro, que estava pouco carregado, parou. Observando o traçado, notam-se irregularidades que podiam também derivar das tentativas feitas por Eusápia em seguida ao convite dos experimentadores para fechar a haste do metrômetro. Referirei, enfim, o resultado de 2 sessões mediúnicas, celebradas em Turim, com Eusápia, pelos doutores Erlitzka, Cefoa e Agazotti, nas quais foram aplicados os métodos de registro gráfico ao estudo dos fenômenos mediúnicos. Estes 3 experimentadores escrevem, para registrar objetivamente os movimentos que o médium pode projetar, tínhamos preparado um cilindro rotativo ao redor de um eixo vertical, que realizava giro completo em 6 horas. O cilindro estava envolto em papel claro recoberto com uma camada de fuligem. Sobre esta capa roçava uma ponta fixa que, pelo movimento do cilindro, riscava na fuligem e marcava no papel uma linha branca horizontal. Se a ponta se move de cima para baixo, marca no papel uma linha vertical. A alavanca escrevente podia ser posta em movimento por um pequeno eletroímã, assinalador de sprays, e coligada com um acumulador e um manipulador telegráfico. O cilindro rotativo com o assinalador de sprays estava sob uma redoma de vidro e sobre sólida prancha de madeira. A redoma, provida, embaixo, de grosso rebordo, se fixava a tábua mediante uma fita que passava através de 3 orifícios formados de pequenos nastros selados com lacre ao eixo. O bordo da redoma servia de detença à fita. Através de 2 orifícios abertos na espessura da tábua, os fios condutores, provindos do assinalador, saíam da redoma para se introduzirem imediatamente em um tubo de vidro que impedia o contato intencionado ou casual dos fios entre si, e, portanto, que fechasse o circuito elétrico. Dos fios, um chegava ao acumulador. Todas as porções do fio que não se podiam isolar com vidro eram envoltas em fita isolante coberta com fita selada com nosso sinete. A tecla, manipulador, enfim, estava fechada numa caixinha de papelão pregada na tábua e fechada mediante 2 cintas em cruzes seladas. 2 pequenos furos da caixa davam passagem a 2 tubos de vidro que continham os fios condutores. Acumulador e tecla eram fixados na mesma tábua sobre a qual se achava o cilindro. Em tal disposição, devia-se ter um sinal no cilindro só quando o manipulador fosse abaixado. Na primeira seção,
foi obtido um traçado no cilindro, produzido pela repetida descida do manipulador, executado por efeito mediúnico. Eis o relato da segunda sessão. Para a segunda sessão havíamos modificado o nosso aparelho, e, para assinalar, não só os movimentos executados, mas também para medir sua intensidade, renunciamos à sinalização elétrica, substituindo-a pela manométrica. Com esse intuito, unimos um vaso com água, provido de um tubo de vidro na sua parte inferior por meio de um cano de vidro com um manômetro, formato de tubo, e que continha mercúrio. A abertura superior do vaso era coberta por uma espessa membrana de borracha estreitamente atada ao recipiente. Deste modo tínhamos um espaço fechado, cheio de líquido, na extremidade do qual estava colocado o manômetro. Uma pressão exercida na membrana traduzia-se em uma alta na coluna de mercúrio, na parte livre do manômetro. E porque sobre o mercúrio flutuava uma barrinha provida de ponta escrevente sobre o cilindro, toda a pressão ficava registrada em documento objetivo. O cilindro rotativo e o manômetro foram colocados fora da câmara mediúnica, em posição visível e controlável durante toda a sessão. No gabinete pusemos apenas o recipiente de vidro, sobre cuja membrana devia experimentar-se o poder do médium. Este recipiente estava em uma cacheta de madeira em cuja abertura se havia estendido e pregado um véu. A membrana de borracha também estava recoberta de uma camada de fuligem para comprovar a existência de impressões digitais. Em fotografia feita à luz de magnésio, em outra sessão, durante uma levitação da mesa, e que fora gentilmente anunciada, viram-se faixas luminosas debaixo dela. Para verificar se tais faixas de luz são um fenômeno constante e se atravessam os obstáculos opacos, havíamos fixado sob a mesa mediúnica uma chapa fotográfica cuidadosamente envolta em papel preto. A chapa foi fixada com 4 cravos recurvos e resistiu a todos os choques e estremeções violentos da mesa na movimentada sessão. De todos os nossos preparativos não se disse palavra Eusápia, para não a impressionar. Não serviu de muito a precaução de cobrir com um véu o aparelho. Em dado momento ouvimos que se rasgava o véu, e Eusápia convidou uma senhora, sentada quase defronte dela, que estendesse a mão, e a senhora sentiu que uns dedos, saídos de sob a cortina, lhe entregavam alguns pedacinhos do véu. Outros pedaços foram dados à própria médium, que os apanhou, erguendo a mão, acompanhada pela do controlador, por cima da cabeça. A essa altura, sentia-se mover a mesa onde estava o aparelho avançar para a abertura da câmara, o que pôde muito bem observar quem estava sentado à direita da médium. Eusápia chamou então para seu lado aquele de nós que ficara fora da cadeia, e lhe fez pousar a mão sobre a mesa, frente a ela, e, acariciando-lhe e palpando-lhe lentamente a mão, disse, "E coisa redonda." Depois lhe premiu a mão com o punho, e acrescentou, "Muito dura." Com efeito, a membrana sobre a qual se desejava fosse exercida a pressão estava muito esticada e representava uma calota. Repitamos que a Paladino ignorava, não só a forma do aparelho, mas até a sua presença ali. Por desejo da médium, substituiu no controle de vigilância ao Dr. Arulani, que se instalou à esquerda, vizinho ao gabinete mediúnico, onde, súbito, sentiu um punho e pés que o pisaram e uma unha se lhe cravou na mão. Entretanto, alguns dos assistentes observaram uma espécie de névoa branca em torno da cabeça da médium, e, poucos segundos após, foi ouvido, do interior da câmara, reiterado som que nos advertiu estar sendo tocada a membrana do nosso aparelho. E, sincronicamente com esses rumores, o controlador da direita sentiu a mão premida pelo punho da médium. O aparelho estava à direita desta, e, no momento em que se deram estes fenômenos, se encontrava a poucos decímetros do controlador e perfeitamente visível. Não havia ninguém na câmara mediúnica. O Dr. Arulani se aproximou de uma mesa, que, movendo-se para ele, com violência, o repeliu. O doutor agarra uma sólida mesinha de madeira branca, de 80 centímetros de altura, 90 de extensão e 55 de largura, com peso de 7,8 kg, que lhe veio ao encontro, e pediu à câmara um aperto de mão, e a médium respondeu, de viva voz:
Primeiro quero quebrar a mesa, depois darei a mão. A esta declaração seguiram-se 3 novas levitações completas da mesinha, que caía, cada vez, pesadamente no chão. Inclinou-se a mesa e passou para de trás da câmara, seguida por um de nós, F, que a viu tombada sobre o ângulo de um dos seus costados menores, enquanto uma perna se separou com violência, como que sob a ação de uma força de alavanca sobre ela. A mesa, a essa altura, saiu violentamente como que arrancada da câmara, e, à vista de todos, continuou quebrando-se, primeiro pelas junturas, e despedaçando-se por último cada parte. 2 pernas, ainda unidas por uma banda, vieram equilibrar-se em nós, indo parar na mesa mediúnica. A mesita se deslocou para o centro do aposento e se elevou depois completamente no ar. Após certa espera, durante a qual se mencionou, falando entre nós, haver uma chapa fotográfica sob a mesa mediúnica, e enquanto estávamos todos de pé e a certa distância da mesa, a Paladino fez que a gasotilho desse a mão, e subitamente a chapa caiu sobre a dita mesa. Visitamos o campo de batalha, a mesita número 1, rota, em vários pedaços, de diversos tamanhos. Sob a mesa mediúnica faltavam 2 dos pregos que sustinham a chapa fotográfica. O nosso manômetro havia traçado no papel enfumaçado diversos riscos, dos quais o mais elevado correspondia à pressão de 56 milímetros de mercúrio, o que indica, dadas as proporções da membrana elástica, que contra ela for exercitada uma pressão igual a 10 kg aproximadamente. Sobre a membrana de borracha, coberta de fuligem, encontraram-se só em parte as marcas do véu rasgado. Das várias chapas fotográficas, 2 deram resultado incerto, que não pudemos tomar em consideração, mas, em troca, uma outra, que esteve alguns segundos segura e controlada por mão invisível, mostrou claramente a imagem negativa negra de 4 dedos grossos que, pela posição e forma, correspondiam ao indicador, médio, anular e mínimo. A impressão do polegar parecia existir, mas não era evidente. Os 3 experimentadores não insistem mais sobre esses fatos ocorridos em circunstâncias que permitem um controle perfeito, mesmo depois da sessão, e assim resumiram. 1 graus. Os sinais do aparelho empregado na segunda sessão foram produzidos enquanto o cilindro rotativo estava fora da câmara mediúnica, de modo que ninguém dele podia aproximar-se sem ser visto, enquanto que o aparelho transmissor se achava encerrado numa caixa de madeira mais alta do que a membrana elástica, perfeitamente visível e também vista por um de nós, H. Este sentiu, ao mesmo tempo dos golpes na membrana, pressão, da mão direita da médium, sobre a sua mão esquerda. A outra mão da Paladino estava na do professor Foa. O aparelho se encontrava à esquerda de Elitisca, cuja mão esquerda, como se disse, segurava a direita da médium, enquanto que a sua direita estava com a do vizinho. Outro de nós, F, sentado de trás de Elitisca, vigiava-o, e se, inconscientemente, houvesse ele pressionado a membrana, tê-lo-ia revelado. Assim se exclui também a participação inconsciente, nossa, no êxito do fenômeno. A vigilância se estendia à médium e aos demais partícipes da sessão e também a nós mesmos. Não sabemos dizer por que foi necessária a ruptura do véu que cobria a caixa de madeira. De certo a Paladino não compreendeu a importância que teria a experiência, se o véu houvesse permanecido intacto, porém, não diminui, por isso, seu valor, quando se considere que o aparelho era visível quando se exerceu pressão sobre a membrana. 2 graus. A sólida mesa sofreu ruptura completa sob o olhar de todos, sem que ninguém a tocasse. Os pregos foram arrancados e as junturas e a tábua despedaçadas. A ruptura, como se disse, ocorreu lateralmente a médium e para frente à esquerda, ante muitos dos assistentes e em boas condições de visibilidade. Uma intervenção fraudulenta da médium, com as mãos ou pés, se exclui, acima de tudo, porque o Zappa estava impedida ao lado de 2 controladores e, a seu pedido, um terceiro tinha as mãos nas costas dela, isto porque, à frente do grande esforço necessário para quebrar a mesa,
a médium seria preciso fazer movimentos amplos, violentos e certamente não mascaráveis. Por outra parte, repitamos, enquanto os controladores vigiavam a médium, todos os demais viram a mesa, por ninguém tocada, fazer-se em pedaços. 3 graus. A chapa fotográfica, cravada sob a mesa, veio com ímpeto para cima da mesma, enquanto todos os presentes estavam de pé, em cadeia, em ótimas condições de luz, todos, inclusive a médium, distantes da mesa, que estava livre e bem visível em todas as suas pontas. Os documentos objetivos de tal fenômeno foram estes: terminada a sessão, a chapa estava em cima e não embaixo da mesa, e 2 pregos, dos que prendiam a chapa, não mais estavam encravados no seu lugar. Antes que o fenômeno sobreviesse, a Paladino fez que lhe desse a mão também aquele de nós, que havia colocado a chapa, de modo que a mão direita da médium estava segura, ao mesmo tempo, pela mão de 2 de nós. 4 graus. A chapa fotográfica envolta em papel preto, que um de nós, manteve sobre a cabeça da médium e que por poucos segundos estivera mantida por aquela que chamamos mão, mostrou, depois de revelada, a marca preta, negativa de 4 dedos. Evidentemente aí trata de um fenômeno de radioatividade e não de luminosidade, porque a impressão da chapa foi feita através de um obstáculo opaco. Radioatividade. E evidente que, ao lado da ação do médium, nestas experiências se manifesta outra mais débil, porém frequentemente diversa, que presumimos seja a do morto que obtenha, fundindo-se no médium, uma energia para si mesmo, maior do que a mediúnica. Mas, isso melhor veremos no capítulo seguinte. Recordemos aqui os muitos indícios de um estado radiante dos médiums em presença dos supostos mortos. A descarga do eletroscópio conseguida por Eusápia, tendo as mãos suspensas a 10 centímetros, o que é fenômeno radioativo, a impressão dos 4 dedos que ela deixou em uma chapa fotográfica envolta em 3 papéis pretos, as névoas fosforescentes flutuando sobre sua cabeça e sobre a mesa onde estava sentada, em transe, e as nos 2 médiums, em transe, de Buniboa, de Richet, e aquelas fluorescências do abdômen de Esperança ao se formarem os fantasmas, as faixas e globos luminosos nas seções de Puliti, de Eusápia, de Randoni, as luzes em forma de estrelas ou globos de 60 e até 70 centímetros de diâmetro, que não aquecem e não iluminam e se elevam lentos e descem rápidos, frequentemente atravessam o espaço em seu menor trajeto e são ora azuis, ora verdes, amarelados, e correspondem por vezes aos raps, e frequentemente se dirigem com movimentos intencionais e podem ser projetados e dirigidos pelo médium. Como se este fosse um fio condutor, mas manifestando-se ao longe, anos seguidos, a Berden, e com um percurso e horário sempre igual, com verdadeira direção intencionada, qual em Berbene e em Quargentá. Anote-se também o caso de estasia, cujo corpo fantasmático consta de globos luminosos e pode provocar clarões em seu redor, e o fato da reprodução, na escuridade, dos fantasmas obtidos pelo conde de Bolete e Reiners como o médium Firman, e recentemente por Choroix. E isto é reconfirmado na citada experiência na qual uma chapa envolta em 3 folhas de papel preto, posta pelos doutores Elites Crifois sobre a cabeça da médium, diante da cortina negra da câmara mediúnica, para fotografar um fantasma aparecido, obstaculada por uma grande mão, que não pertencia a nenhum dos presentes, e menos a médium, e também isto demonstra haver nas sessões enérgicas vontades contrárias à da médium e à dos presentes, reproduziu 4 dedos grandíssimos que não se assemelhavam aos de Eusápia. Este fato tão estranho, que os observadores, por pudor científico, atenuaram no seu relato, mas cuja importância eu medi pelas próprias palavras que me disseram, e que me parece em grande conexão com o consignado anteriormente, com a impressão da mão de Eusápia sobre uma chapa fotográfica, é verdadeiramente de valor extraordinário, porque, excluída a radioatividade do Dr. Foy e da médium, que estava distante, e de mãos inteiramente diversas, resta a única hipótese de que as radiações partissem diretamente do corpo encarnado, cuja imagem apareceu primeiro,
tal qual de seres símiles obtiveram-se impressões na parafina, sobre gesso, sobre chapas fotográficas, sem analogia com as formas da médium. Com esta experiência, salvo equívoco, nos avizinhamos mais intimamente dos fenômenos, melhor direi, do organismo assim chamado espirítico, aqueles representantes transitórios, evanescentes, do além, dos quais não se quer admitir a existência, por pudor científico, não obstante a tradição universal renovada por milhares de fatos que continuamente repululam sob nossos olhos. E se descobre que estes corpos parecem pertencerem àquele outro estado da matéria, ao estado radiante, que agora pôs seu pé firme na ciência, oferecendo assim a única hipótese que pode conciliar a crença antiga, universal, da persistência de algum fenômeno da vida depois da morte, com os postulados da ciência, segundo os quais, sem órgão não há função, e isso se concilia, sob nossos olhos, nas experiências espiritistas. Com efeito, salvo os casos excepcionais de Katia King, em Londres, e de Leonora, em Barcelona, nos quais estes seres espiríticos perduram em nosso meio por dias e por anos entre os vivos, destes fantasmas nós raras vezes vemos rosto e corpo completos, e mais frequente vemos alguns membros, a mão, um braço, etc., que saem de alguma parte do médium ou da cortina da câmara mediúnica, e têm a tendência instintiva de regresso à tenda, depois do seu volitejar. E, palpando-os, rara vez e por pouquíssimo tempo nós verificamos o estado sólido, porém mais frequentemente sentimos partir da cortina ou da saia da médium um corpo fluídico que se infla e se desvanece sob a nossa pressão, sem que por isso possamos declarar não existentes, e sim, exatamente por isso, que é formado de alguma substância que foge ao nosso tato, porque mais fluida, mais sutil do que alguns daqueles gases cuja existência negamos e talvez ainda negaríamos se a química não os tivesse confirmado. Evidentemente, porém, estes seres ou remanescentes de seres não teriam um meio de adquirir completa consistência, de incorporar-se, se não tomassem por momentâneo empréstimo uma parte da substância do médium, que está naquele instante amodorrado, quase agônico, perdendo transitoriamente parte do próprio peso, vê mais adiante, e também, parece, do próprio volume corporal. Mas, o tomar emprestado a força e o corpo do médium não quer dizer identificar-se com ele. Tudo, pois, conduz à hipótese de que a alma resulta de matéria radiante, provavelmente imortal, ao menos resistente há muitos séculos, e que se centuplica de energias, para atingir a dos vivos, assimilando a própria matéria radiante de que estão providos com exuberância os médiuns, durante o transe, e os seus órgãos. E com isto se explicaria a grande potência dos médiuns. Capítulo 8 – Fantasmas e aparições de mortos. Quando se trata de fenômenos fantasmáticos, vem subitamente o conselho de Dante. Sempre para aquela verdade que tem cara de mentira, do homem, fecharei seus lábios o máximo que puder, mas que sem culpa envergonha. E é ótimo conselho para quieto viver, no caso, no mundo acadêmico, que é propenso a dissimular, a negar os fatos que se rebelam a qualquer explicação, tais os precisamente tão pouco aceitáveis de influência do além-túmulo. Assim mesmo, repito, se bem seja perigoso fazê-lo, nenhuma outra explicação dos fenômenos espiritistas é possível, senão aquela, que os mortos conservem ainda suficiente energia para realizar, sob a influência dos médiuns, o que estes e os assistentes às sessões não poderiam fazer por si mesmos. E aqui recordo oportunamente que os povos primitivos que criam nos magos, e até os criam artificialmente, atribuem grande potência a esses seus médiuns, um poder que se baseia, em maior parte, no conselho e ajuda dos espíritos. E no poder dos espíritos dos mortos todos os povos antigos acreditaram, como veremos mais adiante, e creem, também, quase todos os povos bárbaros do mundo, e foi esta que sai a base de todas as religiões, com uma tenacidade e uma uniformidade que deve ser tida, se não por prova, ao menos por indício importante da verdade. Hipótese fluídica. E com isto não viria a bater-se a ciência positiva, tratar-se-ia,
não já de puros espíritos privados de matéria, que de resto nem a nossa imaginação pode conceber, mas de corpos nos quais a matéria está de tal modo sutilizada que só pode ser ponderável ou visível em especiais circunstâncias, tais os corpos radioativos que podem desenvolver luz e calor, sem aparentemente perderem o peso. Oportunamente, linhas atrás, vimos quantos indícios de radioatividade apresentam os fluidos dos médiums e dos fantasmas. Lodge compara as materializações aos fenômenos do molusco que pode extrair da água a matéria da sua concha, ou ao animal que pode assimilar a matéria da sua nutrição e convertê-la em músculos, pele, ossos, penas. E assim é esta entidade viva, que não se manifesta ordinariamente aos nossos sentidos, se bem esteja em relação constante com o nosso universo psíquico, possuindo uma espécie de corpo etéreo, melhor diremos, radiante. Pode utilizar temporária-pontualmente as moléculas terrestres que a circundam, para confeccionar uma espécie de estrutura material capaz de manifestar-se aos nossos sentidos. Isto que cremos compreender por incorpóreo é produto de uma concepção fictícia. Trata-se, em suma, de um grau de consistência atenuado, sem qualquer efeito sobre os nossos sentidos. Virgílio, para conciliar na mente de Dante o conceito da própria materialidade que o torna a ele invisível, com aquela absoluta transparência, lhe diz: agora, se nada está sombreado diante de mim, não te surpreende mais do que dele, que um raio não obstrui um ao outro. O éter que enche o espaço completamente é, todavia, uma substância, se bem que não seja diretamente perceptível, o próprio ar, do qual se conhecem os elementos. O peso, a densidade, não é habitualmente notado como sendo uma entidade corpórea. E que nossos sentidos possuem uma extensão de perceptibilidade muito limitada ante a ação das possíveis influências externas. As ondas sonoras, por exemplo, são por nós notadas dentro de um limite mínimo e máximo numérico. Para além deles, não existem sons para nós, nem consequentemente corpos sonoros. O mesmo ocorre com a luz, cujo indefinido campo nos foge, desde que esteja para além do vermelho e do violeta. Mas fazemos depender dos médiuns todos os fenômenos espiritistas, porque vemos os médiuns e não vemos os espíritos dos mortos. Fantasmas. Isso, porém, não é de todo verdadeiro, porque os espíritos concordam em fazer-se visíveis, não só dos médiuns, mas aos não médiuns, em materializações, em fantasmas que as máquinas fotográficas reproduziram, vide capítulo 9, e viveram momentaneamente uma vida terrestre. O caso de Katia King, verificado durante 3 anos, 1882-1884, solei a observação dos maiores experimentadores ingleses, parece-me afastar toda suspeita sobre o fenômeno mais controvertido, o da reencarnação. Florência Cook, sem nenhuma disposição anterior, sentiu-se impulsionada ao mediunismo depois de haver assistido, em casa de uma sua amiga, a uma sessão espiritista, quando havia atingido 15 anos de idade. Em sua presença, o velador se elevou até ao teto e deu golpes, e escritas diretas revelaram sua extraordinária aptidão mediúnica. Depois de algumas sessões, começou a aparecer-lhe o fantasma de belíssima jovem, que todos os presentes puderam ver e tocar. Na dúvida, e para evitar toda forma de truque, foi a médium atada, sob selo, sinete e chancela, e imobilizada em nicho murado, como se fosse múmia, cintados os braços com fios elétricos que assinalavam qualquer movimento, e submetida ao controle de Crocus, Gully, Wallace, Varley. Sem embargo, o fantasma continuou a aparecer, por espaço de 3 anos, e foi visto 3 vezes simultaneamente com a médium em transe. No 3º ano, desaparecia, dissolvendo-se no solo. Disse ser filha de John King. Escrevia, falava, brincava com meninas, aparecia fora da câmara escura, desaparecia, frequentemente se desmaterializava à vista dos assistentes. Era mais alta que a médium e, com esta, no rosto, parecia um pouco, mas, enquanto a médium tinha uma cicatriz no colo, a pele morena e os cabelos longos e escuros,
O fantasma os possuía lourados e curtos, o colo sem marcas, pele branca, os dedos mais compridos e as orelhas não furadas. O seu coração, auscultado por Crocas, acusava 75 pulsações, enquanto que o da médium pulsava 90, e o pulmão se mostrava mais sadio do que o da médium, encatarrado. Por muitos anos duraram as aparições de Yolanda, com a de Esperance, e foi possível fotografá-las juntas. O fantasma emergia de um globo de vapor luminoso, que se formava do corpo da médium e se materializava às expensas desta, especialmente dos membros inferiores, que desapareciam durante a materialização. Yolanda parecia uma jovem semi-selvagem, sem inteligência, porém muito curiosa, apenas aparecia, e, ignorando que coisa fosse uma cadeira, intentou sentar-se no espaldar de uma, e caiu. Não demonstrou afeto por ninguém, brincava com os filhos de Fioler, por estar a isso habituada em 10 anos. Aprendeu apenas algumas letras do alfabeto, mas tinha grande vontade de ser louvada e aplaudida. Assimilou de imediato o uso de joias. O seu corpo parecia tão real, tão carnalmente feminino, que alguém, tomando-a por mulher verdadeira, quis ofendê-la, e com fatal dano para a médium, a quem isso causou enfermidade quase mortal. Em Barcelona, Marata, com a médium Carmen Domingues, na quarta sessão surgiu a aparição de Leonora, um fantasma completamente materializado, que saudou os presentes com voz um tanto velada, desapareceu depois de poucos minutos, voltou ainda, reentrou no gabinete dele e saiu iguais vezes, e uma vez permaneceu entre os experimentadores quase 1 hora, revelando engenho não comum. Durante estas aparições, sentou-se 3 ou 4 vezes em uma cadeira trazida por ela do gabinete, deu a mão aos presentes, permitiu que tocassem sua negra cabeleira, e assim na branca vestimenta que a todos pareceu de tule finíssima, com reflexos luminosos. Stella Marte apareceu ao marido, Livermore, por 5 anos seguidos, durante horas inteiras, em 388 sessões, com a médium Cat Fox, à noite e em completa escuridade. A materialização foi gradual, completando-se na 43ª sessão. Pôde, por fim, suportar a luz e ser fotografada e reconhecida. Falava pouco, escrevia diretamente, de próprio punho, estilo pessoal e caligrafia sua, frequentemente em francês, idioma ignorado pela médium, enquanto esta estava com as mãos presas por Marata. Em 1866 cessou de aparecer materializada, porém continuou comunicando-se com mensagens e com fotografias transcendentais. Pude verificar uma vez a aparição completa de minha mãe. Foi em Gênova, certa noite, com Eusápia em estado de embriaguez, pelo que pensei nada seria obtido. Solicitada por mim, antes da abertura da sessão, a que fizesse mover-se, à plena luz, um pesado tinteiro de vidro, respondeu, com aquela sua habitual linguagem. E por que te enredas nestas pequenices? Sou capaz do muito mais, sou capaz de te fazer ver tua mãe. Nisto devias pensar. Sugestionado por esta promessa, depois de meia hora de sessão, fui tomado pelo vivíssimo desejo de vê-la transformada em realidade, e a mesa imediatamente assentiu, com os seus conhecidos movimentos, de cima para baixo, ao meu pensamento. E súbito, depois, vi, estávamos em semi-escuridade, com luz vermelha, destacar-se da tenda uma figura, algo baixa, velada, que fez o giro completo em torno da mesa até mim, sussurrando-me palavras ouvidas por muitos, não por mim, meio surdo que sou, tanto assim que, quase fora de mim, pela emoção, roguei as repetisse, e o fez, dizendo: César, fio mil. Isto, confesso, não estava no seu hábito, natural de Veneto, tinha o costume de chamar-me, mil fiol. São, porém, notórios os erros de expressão dos mortos. Afastando depois, por momentos, os véus do rosto, deu-me um beijo. Eusápia nesse instante estava bem segura, mantida por 2 pessoas, e tem estatura no mínimo 10 centímetros mais alta que a da minha mãe. Depois daquele dia, a sombra de minha mãe, muita sombra,
reapareceu pelo menos 20 vezes nas sessões de Eusápia, quando esta, em transe, mas envolta no véu da tenda, apenas expondo a cabeça e as mãos, dizendo-me fiel em tesouro, e beijando-me a fronte e os lábios. 2 vezes estes me pareceram secos e ásperos. A Richete apareceu, em 20 sessões.